Olá, meu nome é Adalberto Fagundes e eu estou aqui para te ajudar a conhecer melhor a Bíblia, o livro de Deus. Gostaria que, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, faça isso agora mesmo, tocando no botão inscreva-se logo aí abaixo e, na sequência, acione o sininho, pois todas as vezes que postarmos algo novo, você será lembrado automaticamente. Ok? Combinado? O que você deve esperar dessa aula de hoje? Minha expectativa é que, quando você chegar ao final dessa aula, você seja capaz de compreender os principais fatos que aconteceram no chamado período interbíblico, ou seja, o que aconteceu entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Até agora, concentramos nossos esforços falando sobre o Antigo e o Novo Testamento. Apresentamos várias de suas características. Entretanto, houve uma movimentação histórica e cultural muito grande entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Este período durou aproximadamente 400 anos. Esse intervalo entre um e outro, repetindo, chama-se período interbíblico. Período interbíblico. Antes de aprofundarmos nosso tema, quero apresentar para você, em linhas gerais, um panorama. Um panorama das principais fases do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para que você também tenha uma visão histórica completa. Na verdade, são 12 as principais fases históricas. A primeira fase histórica que temos no Antigo Testamento é chamado de fase da criação, conforme você está vendo aí acima. É chamado também de pré-história, em virtude da ausência da escrita. A história só começa com o advindo da escrita. Na sequência, temos o período dos patriarcas, que foi entre os anos 2000 ao ano 1699 a.C., com o nascimento de José, o último dos patriarcas. Depois dessa era, surge o período em que os filhos de Jacó migram para o Egito. Isso aconteceu aproximadamente entre os anos 1870 a 1650 a.C. Os israelitas migram para o Egito, crescem dentro do Egito, são escravizados no Egito. Entre os anos 1520 a 1330 a.C., nasce Moisés, o libertador. E a saída dos israelitas do Egito e começa a peregrinação pelo deserto, isso acontece entre os anos 1440 e 1280 a.C. Vale destacar que todas estas datas não são precisas, são aproximadas. Todo esse tempo é chamado de período no Egito. A Bíblia diz que tudo isso faz parte de um total de 430 anos. Êxodo 12:40, conforme você vê, está escrito: Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Depois dessa peregrinação dos israelitas pelo deserto, por aproximadamente 40 anos, surge o período da conquista, que aconteceu entre os anos 1400 a 1230 a.C. Tendo em vista aí a ausência de uma nova liderança formada por Josué, quando Josué morre, o povo se vê completamente desorientado. Deus, respondendo essa carência, institui juízes.
Essa era durou entre os anos 1370 a 1200 antes de Cristo. Após o tempo dos juízes, o povo clama a Deus por um rei, pois todos os povos pagãos ao redor de Israel tinham um rei. Deus, respondendo o clamor do povo, permitiu que fosse instalado o período da monarquia, que foi dividido em dois grandes momentos. O primeiro momento é chamado de Reino Unido, em que se destacaram os reis Saul, Davi e Salomão. Esse período durou entre os anos 1050 ao ano 931 a.C. O povo foi se afastando de Deus. Como consequência deste afastamento, o reino foi dividido em Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul. Foi nesse tempo, exatamente nesse tempo, que Deus levantou um grande número de profetas que falavam contra o povo as verdades do Senhor. O período do reino dividido aconteceu entre os anos de 930 a.C. até aproximadamente o ano de 587 a.C., com a queda de Jerusalém. Exatamente, com a queda de Jerusalém, os habitantes de Judá são levados cativos para a Babilônia. No ano de 587 a.C., e isso inaugura assim o quê? O período do cativeiro. O período dura aproximadamente até os anos 520 a.C., quando começa a reconstrução do templo em Jerusalém. Em 430 a.C., surge o texto do último profeta do Antigo Testamento. Estou falando de quem? Estou falando de Malaquias. Vejam aí a projeção das eras que narrei até agora para vocês, só que agora em ordem cronológica. Notem que há um espaço grande de 400 anos entre o retorno do povo de Deus e o nascimento de Jesus, dando origem assim ao Novo Testamento. Somente para aproveitar a oportunidade de apresentação dessa imagem aqui, vejam que estamos no final dos tempos. Jesus já nasceu. Hoje nós vivemos a era da igreja e estamos aí, conforme você vê na projeção, aguardando a consumação da história. Mas essa palavra é só a título de curiosidade para você, pois a consumação da história não é assunto nosso para hoje, ok? Vamos continuar. Tudo que eu abordei daqui para frente, tudo que eu vou abordar daqui para frente são fatos que aconteceram exatamente no período interbíblico, exatamente nesse período de 400 anos que você vê na projeção. É produtivo se fazer uma localização histórica e cronológica. Por quê? Porque é importante saber que estes principais fatos apresentados estavam próximo do período interbíblico. Dentre esses fatos, é bom lembrar que o final do cativeiro do povo judeu na Babilônia foi no reinado de Ciro II, entre os anos de 538 a 537 a.C., após a conquista dos persas sobre a cidade da Babilônia, liderado pelo rei Dário. Foi Ciro II que, ao ver os persas, determinou o regresso dos judeus depois de aproximadamente 70 anos de escravidão. O retorno do povo de Deus para Jerusalém aconteceu em 4 turmas. A primeira turma foi com Zorobabel em 537 a.C. A segunda turma foi com Esdras em 457 a.C. A terceira e a quarta vão com Neemias. Uma vai em 444 e a outra vai em 432.
Por que é importante falar sobre estas datas? Porque próximo do período interbíblico acontecer, o que estava rolando, os judeus já haviam retornado para Jerusalém, Zorobabel já havia reconstruído o templo em Jerusalém, Esdras já havia reconstruído a religião que estava em Cacarecos e Neemias estava aí, já havia também construído os muros. Esdras, Neemias e Malaquias foram contemporâneos, entre outros também, né? É por isso que o último escrito profético do Antigo Testamento foi o de Malaquias. A maioria dos eruditos em estudos do Antigo Testamento atribui a data da escrita desse livro de Neemias no ano aproximado a 430 a.C. Diferente das aulas anteriores, por que estou citando datas de escritas? Simples. É muito simples, porque o período interbíblico começa aproximadamente no ano 430 a.C., quando o povo judeu retorna e está num processo de reorganização da nação após o cativeiro e se estende até o ano 5 a.C. Nesse período, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que o mundo do Novo Testamento estava sendo configurado em termos de cultura, em termos de religião, em termos de reino. Vale lembrar que em 332 a.C., os gregos, liderados por Alexandre o Grande, conquistam a Palestina e o Egito. Alexandre o Grande impõe a língua grega, juntamente com a sua cultura, sobre todos os povos conquistados. E assim, desde o Ocidente até a Índia, todas as nações foram helenizadas. Ou seja, helenismo ou helenização é o nome dado ao processo de imposição da cultura grega sobre todos os povos conquistados. Isso aconteceu também com o povo judeu. E nós podemos verificar isso em Atos, capítulo 6, verso 1. Olha que interessante. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas destes estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Em 323 a.C., morre Alexandre o Grande e o seu reino é dividido entre seus 4 grandes generais, dos quais, entre esses 4, se destacam, por exemplo, os Ptolomeus, né? Desses generais vale a gente destacar a dinastia dos Ptolomeus, que ficou com a região aí da Palestina descendo para o Egito. Vale destacar também que Cleópatra, personagem histórica tão conhecida, foi a última da dinastia dos Ptolomeus. Os Seleucidas, por sua vez, ficou com a região da Síria até os arredores do grande rio Eufrates. Os Seleucidas cresceram e em 198 a.C., Antíoco III derrota Ptolomeu V em Panéias, tomando assim conta de toda a Palestina. Em 175 a.C., Antíoco Epifânio ascende ao trono sírio e com muita energia impõe uma helenização sem precedente. Em 167 a.C., o ódio pelos judeus e pela religião judaica levou Antíoco Epifânio a sacrificar porcos do templo de Jerusalém. Ele sabia que a única maneira de tirar os judeus dos arredores do templo era exatamente profanando o templo. Veja que maldade.
Além dessa profanação religiosa, Antíoco Epifânio constrói um templo a Júpiter neste mesmo tempo em que profanou o templo. Vocês entenderam, né? Os judeus, ao verem o templo profanado, se afastaram de Jerusalém nesse tempo. E é nesse tempo que surge a chamada Revolta dos Macabeus, que inicialmente o sacerdote Matatias deu os seus primeiros passos e em 164 a.C., Judas Macabeus recupera Jerusalém, exatamente no dia 25 de dezembro de 164 a.C. O templo é novamente dedicado a Deus. O governo judeu entre 166 a.C. a 63 a.C. é chamado de governo Asmoneu. Em 63, Pompeu, general romano, conquista Jerusalém e nomeia Icano como sumo sacerdote e põe fim à independência judaica da era dos Asmoneus. Em 37 a.C., a religião judaica, ou seja, o judaísmo, estava completamente enfraquecido. Enfraquecido em virtude da grande pressão helenizante, em virtude da região ser palco de sucessivas batalhas e, de uma certa forma, isso trouxe prejuízo. Em que resultou esse enfraquecimento? O enfraquecimento resultou no cisma do judaísmo, resultou na cristalização de pequenas seitas religiosas ligadas ao judaísmo. É exatamente aí que surge os fariseus. No início era um grupo minoritário, muito ligado ao povo e pertencente à classe média da sua época. Depois foi a vez dos saduceus. Só que os saduceus já era um outro grupo religioso, já era uma outra seita ligada mais à aristocracia. Vocês estão entendendo, né? Os essênios já eram um grupo diferenciado. Ao ver tudo aquilo, ao ser atingido pela profanação, eles saíram das regiões urbanas, saíram do centro de Jerusalém e foram habitar nas cavernas de Qumran. Vale lembrar que ali eles estudavam a fundo a Torá, dedicavam-se às orações e a uma vida simples. Os rolos de Qumran, que foram descobertos agora em 1947 a 1958, era parte do acervo religioso que todos os essênios estudavam. Vale lembrar que em 37 a.C. surge o chamado Herodes o Grande. Ele começa a reinar. Seu reinado dura de 37 até o ano 4 a.C. Tudo isso e muito mais aconteceu neste período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Entendemos que Deus, em sua soberania, preparou o mundo para o nascimento do Messias tão esperado e tão falado no Antigo Testamento. O mundo estava sendo preparado, pois, veja comigo, o fato do mundo inteiro falar o idioma grego, o que fez? O que propiciou? Favoreceu a expansão do Evangelho em todos os povos. Olha, eu vou ficar por aqui, porque já falamos de muitas coisas que aconteceu nesse período. E eu fico feliz por você estar com a gente, ok? Fico muito feliz mesmo. Sou Adalberto Fagundes. Estou aqui para lhe ajudar a compreender um pouco melhor a Bíblia, o livro de Deus. Se esta aula lhe acrescentou conhecimento ou esclarecimento, cá para nós, manifeste aí a sua alegria fazendo duas coisas. Primeiro, deixa seu like. Deixa o seu like aí acionando o botão de joinha, né, aqui na parte de baixo. E segunda coisa, depois de ter feito a inscrição, depois de acionar o like, faça a sua inscrição. Feito a inscrição, acione o sininho, pois todas as vezes que publicarmos alguma coisa,
você receberá automaticamente. Até a próxima aula. Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, a sua família e o seu trabalho, em nome de Jesus.